Quando você fala da pandemia, é o que afetou todos nós nesses 2 anos. Então, isso tem a ver com a vida das pessoas. Quanto mais nós levarmos a política para a vida concreta das pessoas, para a vida material, eu acho que tem mais chance das pessoas se apossarem da política, se empoderarem da política e transformarem. Como é que foi feito esse movimento para botar para funcionar a CPI da Covid? Como é que vocês se organizaram? Quem que foi que, porra, bora fazer uma CPI disso aí? Como é que é isso? Deixa eu te dizer, eu fui o autor do requerimento que resultou na CPI, né? Na Constituição, a regra diz o seguinte, que CPI é direito de minoria. O que quer dizer isso? Só traduzindo rapidamente. Que a minoria parlamentar tem direito a propor uma comissão de investigação. Só que propor uma CPI, conseguir uma CPI, sempre não é uma tarefa muito fácil. No começo desse ano, lá pelo dia 12, 13 de janeiro, acho que todos vocês acompanharam a tragédia que estava em curso em Manaus. Uhum. Né? Foi o alvorecer trágico da segunda onda da pandemia aqui no Brasil. Eu vi aquilo e de imediato disse, olha, a gente tem que tomar uma providência para isso. Qual é a providência? Vamos propor uma investigação. E até aquele momento, os dados do Brasil do enfrentamento à pandemia eram muito ruins, né? Então, vamos juntar o que está acontecendo com Manaus com o enfrentamento errado que está se dando em relação à pandemia aqui no país. E propusemos a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu juro para vocês que minhas expectativas naquele momento eram baixas, né? Eu disse, olha, vai ser difícil conseguir as assinaturas. Se conseguir as assinaturas, vai ser difícil instalar. Se conseguir instalar, vai ser difícil ter uma maioria que queira tocar a investigação. Se conseguir tocar a investigação, o governo vai conseguir abafar, a gente não vai. Minha perspectiva era as piores. Bem naquele pessimista, momento. né? É realista para as circunstâncias que nós estamos, né? Eu tenho uma frase de um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci que eu gosto de sempre utilizo como mantra, né? Otimismo da vontade, pessimismo da razão. Naquele momento estava valendo mais, Monarca, o meu pessimismo da razão ali para concretizar. Mas a gente conseguiu mais cedo do que imaginávamos. Em fevereiro nós conseguimos as assinaturas necessárias. Por que você acha que vocês tiveram essa facilidade que você nem esperava? Bom, primeiro porque é o seguinte, a pressão pelo que estava acontecendo no Amazonas, e, assim, os dados da pandemia eram muito graves, né? Isso pressionou os senadores. Segundo, tem um detalhe, o Senado tem algumas diferenças da Câmara, né? A Câmara é mais vulnerável à pressão do governo, né? O Senado, ele, como o senador depende muito do voto majoritário, é que é diferente. O deputado é eleito pelo voto proporcional, ou seja, uma parcela do povo elege. O senador não, pretende do voto da maioria dos cidadãos. Então, ele é mais vulnerável à pressão popular. Eu acho que isso teve um papel... Os congressistas, né? Os senadores. Os senadores, verdade. Os senadores. Desculpa, eu entendi porque o nosso parlamento tem duas casas, sim, né? sim. A Câmara, que é a Casa de Representantes do Povo, o Senado, que é o caso dos representantes da Federação. Então, acho que isso influenciou para pressionar os senadores a subscreverem, né? E o segundo, a coordenação do governo estava muito frágil naquele momento. E a gente foi conseguindo assinaturas, quando vimos, tínhamos assinaturas. Aí teve resistência para instalar. E aí 2 colegas senadores, o Jorge Cajuru e o Alessandro, foram ao Supremo Tribunal Federal, conseguiram uma medida, e aí isso determinou a instalação da CPI. E depois, na composição da CPI, se constituiu uma maioria que disse o seguinte, olha, não, vamos tocar a investigação. Junto com isso, teve mais um outro efeito, né? As pessoas começaram a acompanhar a CPI, a pressionar, a ficar de olho nas senadoras, nos senadores, na atuação. Isso começou a criar uma exigência maior por resultados. Sim, até porque está tendo ampla cobertura de tudo quanto é lugar. Inclusive, não é nem muito difícil, dá para ver ao vivo, é fácil, né? Não é... Isso é uma parada que eu acho maneira. Mas, cara, será que vai chegar... Eu sei que não é o papel da CPI em si, mas será que chega um momento que a gente também dá uma olhada como é que foi a coordenação dos governadores? Porque a CPI não pode investigar governador, pode? Não, por CPI no âmbito federal, não, por 2 razões. Primeiro, por força da própria Constituição, que impede. Segundo, por força do regimento do Senado. O artigo 147 do regimento do Senado diz que não pode se constituir comissão parlamentar de inquérito em relação
a Câmara Federal em relação aos governos estaduais. E também porque tem um negócio, assim, que a Constituição define algumas regras. Nós somos, Monarca e Igor, uma república federativa. O que é uma federação? São estados que se associam, abrem mão de sua soberania e mantêm sua autonomia. É por isso que nos estados tem assembleias legislativas e tem ministérios públicos estaduais, né? Então, assim, nós temos que cobrar. No meu estado, deixa eu te contar uma coisa, eu sou oposição ao governador de lá, né? E eu acho que tem muita coisa errada no meu estado. O meu estado foi campeão de operações da Polícia Federal, né? E eu acho que tem muita coisa errada e tem que aprofundar as investigações sobre a atuação do governador do meu estado, sobre o governo do meu estado em relação à pandemia. Ocorre que quem tem que fazer isso é a Assembleia Legislativa e é o Ministério Público Estadual, né? Cabe a cada um de nós, dos nossos estados, dos nossos municípios, cobrar. A quem de respeito tem essa responsabilidade de investigação, né? Entendi. A limitação em relação ao Congresso Nacional é clara, é flagrante, né? E é por isso, essa é a beleza assim, da nossa Constituição e da nossa formatação. Nós temos estados, os estados têm sua autonomia, lá tem assembleias legislativas, lá tem Ministério Público. Nós temos a União, quem fiscaliza a União é o Congresso Nacional, é o Legislativo, é o Senado e a Câmara, e ele que tem que cumprir o papel de investigação. É que eu já vi uns governistas falando que na CPI, pô, chamou tal, pô, tem que chamar os governadores, pô. E aí eu fico, caralho, esse cara é político e não sabe como é que... Eu que sou um bosta, tá ligado? Sei que não compete os caras chamar governador. Eu acho que eu vou te convidar para ser... A gente tem que dar um jeito aí de te colocar como um membro lá da CPI. Eu não, porque tô fora. Você tá com uma clareza e uma clarividência maior que alguns colegas. Porque, às vezes, eu acho até que não é... Que não pode ser por ignorância. Não é. Eu acho que não é ignorância. Eu acho que isso é determinado, é consciente.